como lugar de violência e abuso à criança, Pai, mas que seja um lugar reconhecido, Pai, por pessoas que clamam o Teu nome, que buscam o Teu nome, Pai, e que o Senhor venha em nome de Jesus fazer daquele lugar um grande lugar, Pai, para testemunho e honra e glória do Teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar. Sem mais delongas, chamar aqui o nosso amigo, o pastor Anderson, vem aqui em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas pela vida do pastor Anderson. Você vai pregar com a florzinha de coração da minha filha aqui, amém? A Bíblia diz que quando você está no reino de Deus, você tem o privilégio de encontrar pessoas que estão indo para o mesmo caminho. E há algum tempo Deus deu o privilégio de conhecer o pastor Anderson, um menino que ele é novo, um menino de Deus, um menino a qual o Senhor tem direcionado, né? Aí eu fui pregar lá na igreja que ele pastoreava, e aí chegou o menino e ele falou, eu sou amigo daquele, como é o Felipe, né? Amigo do Felipe, que é sobrinho do pastor, que foi meu pastor durante 15 anos. Eu falei, nossa, eu estou velho mesmo, né? Então, pastorzão, para a gente é um prazer, que Deus te use, que Deus derrame graça sobre a sua vida, que você seja canal de bênção. Obrigadão, tamo junto, viu? Amém, gente? Graça e paz, ou a paz do Senhor. Fechou. Bom, gente, convido você a abrir sua Bíblia. Verdade, eu estou nervoso aqui, irmãos. Me perdoe, viu? Quero agradecer o pastor Beto. Deus nos proporcionou até uma amizade bacana, né? Glória a Deus. Ele foi formado numa igreja que fica de trás para a casa da minha mãe, né? Eu já fui da Igreja Batista do Jardim Líbano. Nós nos conhecemos, a amizade, ela continuou, né? Glória a Deus. Eu trago aqui a minha cunhada Tailane de rosa. É o meu carro. Só desbloquear, só na chavinha. Bom, gente, eu estou aqui com o Mateus, com a Tailane, com o Joel, que são minha família, meu cunhado, minha cunhada e o pai do meu cunhado, que também é minha família, né? Minha esposa foi num retiro, chega só 10 horas da noite, estou com a minha filha aí, glória a Deus. Que bom de estar aqui, irmãos, né? Que bom de estar aqui. Eu também conheço uma pessoa que congrega aqui, que é o Alexandre. Cadê o Alexandre? Ele está aí? Alguém conhece o Alexandre? O Alexandre é meu vizinho, ele mora lá na rua, lá, glória a Deus, espero vê-lo. Glória a Deus. Irmãos, sem perda de tempo algum, abre a sua Bíblia em João 12. Glória a Deus, os meninos aí que nós nos conhecemos, lá na igreja lá. Gente, eu conheci o pastor Beto, e eu pastoreei quase 4 anos. Eu era do ministério Assembleia de Deus do Brás, Ministério Madureira, ou ADEBRAS, né? Pastoreei por quase 4 anos. E o Senhor, eu vou contar na pregação algumas coisas que Deus fez comigo, com a minha família neste ano. E nós estamos hoje congregando na igreja do pastor Rian, né? Sacerdotes do Reino, uma igreja co-irmã dessa igreja. Mas eu também quero falar também do meu período na Assembleia. Então eu levei o pastor Beto lá na igreja, falei, você pode entrar no manto, dá o seu melhor aí. O pastor Beto foi lá, você tinha que ver, irmãos. Deu lugar, como a gente na Assembleia gosta de dizer, né? Deu lugar na terra, né? E o pastor Beto todas as igrejas que eu pastorei, eu já o levei. E é uma bênção, irmãos, vocês estão na direção de um homem de Deus, glória a Deus. João 12, amém, irmãos? Eu não sei se vocês têm costume de levantar, se já fica sentado, eu não sei. Me perdoe pela minha leiguice na liturgia. Pode ser que é para se levantar, meu irmão? Não, então você se levanta, eu não quero inventar nada, né? Estava perguntando, pastor, pode ser que eu me atrapalhe na liturgia, né? Glória a Deus. O Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 12, amém, irmãos? Aleluias. Eu tenho o costume de, quando prego, eu também tenho o tema da minha pregação, e eu já vou falar
Na hora que você for se assentar, você vai repetir o tema da pregação para a pessoa que está do seu lado, e aí você senta, e aí dá tudo certo. Amém, irmãos? Nós vamos ler da epígrafe do verso 1 até o 6. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu vou ler a epígrafe que diz assim, está na NVI, a minha é a Almeida, tá, irmãos? Corrigida e fiel. Diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Você. Calma, irmãos. Eu leio um, você lê outro. Amém? Perdão, gente, perdão. Então eu vou começar de novo. Vamos ler na NVI. Varão, obrigado. Você deu lugar aí já, né? Vamos lá, irmãos. Epígrafe, verso 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Verso 2. Glória a Deus. 3. Então Maria, tomando um aratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhes os seus pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Porque não se vendeu este unguento por 300 dinheiros, e não se deu aos pobres? Amém? Antes de você sentar, você vai falar assim para o seu irmão. Você vai falar assim: Maria tinha um vaso, e Judas tinha uma bolsa. Agora tu vai fazer uma interrogação para esse seu amigo, e tu vai falar assim: mas quem é você no culto? Aí você senta dando glória a Deus. Amém, irmãos? Você vai entender porque que eu quis dizer isso. Às vezes nós vimos a igreja e nós vimos de duas formas: ou a gente vem de fato com um vaso, só que o vaso tem que estar cheio, né? Ou nós vimos só com uma bolsa, né? E aí depende de quem é você diante de Deus no culto, né? Se o culto de fato para ti é um culto de um sacrifício vivo, como diz Paulo em Romanos. Então, irmãos, eu quero falar para você, deixa eu pegar meu esboço aqui, abrir ele aqui, e você vai intercedendo pela minha vida, que eu estou nervoso, viu? Você vai intercedendo pela minha vida, oh meu Deus. Você vai dizer assim para o seu irmão: o tema dessa ministração hoje é tudo ou nada. Diga para o seu irmão: é tudo ou nada. Porque quando a gente entra no culto, irmãos, ou é tudo que nós temos e damos a Deus, ou é nada. Você entra e presta nada para Deus. É sobre isso que eu quero compreender e quero falar com você. Irmãos, na exposição do texto no verso 1, eu prego expositivo, versículo por versículo, mas você vai conseguir entender. Irmãos, o verso 1 vai dizer que Jesus, há 6 dias antes da Páscoa, isso quer dizer o sábado, Jesus ele vai receber um convite. Ele vai receber um convite que lá em Betânia, um jantar, e vai ser ofertado à vida do mestre. Só que entre isso e debaixo dos holofotes, há algo acontecendo. Se você ler o capítulo 11 de João, e você lê os últimos versículos do capítulo 11, você vai ver que o Sinédrio trama algo contra Jesus. Os fariseus estão tramando algo contra Jesus, e aí Jesus está sendo caçado, e os fariseus dão ordem dizendo: quem achar Jesus, nos avisem, porque o Sinédrio já colocou alerta. Mas aí, irmãos, lá em Betânia, um jantar, ele é propiciado a Cristo, e aí neste jantar tem 3 pessoas que você conhece melhor do que eu, que são um dos anfitriões, por se assim dizer. Marcos no seu evangelho vai dizer que a casa é de Simão, o ex-leproso, mas o evangelho de João vai dizer que estava Maria, Marta
e Lázaro. E Lázaro é aquele que você lembrou, é aquele Lázaro de João 9, ao qual ressuscitara ao 4º dia. Mas aí, irmãos, nós vamos falar sobre esses irmãos. Eles estão em Betânia, uma ceia, um jantar é preparado para o mestre, enquanto a ordem do sinédrio emana para que prendam Jesus, para que alguém fala onde ele está. Alguma pessoa, uma família está propiciando um jantar, e ainda mais, há uma mulher, Maria, que você conhece como eu, está preparando algo para ele, que você vai entender nessa palavra, porque, irmãos, enquanto já estava sendo decretado a prisão, ou por assim dizer no português correto, o sinédrio falou assim: quem achar Jesus dedura, fala onde ele está, a gente vai aí buscar. Até que foram buscar Jesus na onde, irmãos? No Getsêmani, né? E aí eu vou lembrar que Pedro, Tiago e João estavam com Cristo. E aí eu vou me lembrar de uma coisa que Jesus vai dizer para os 3, dizendo: nem uma hora vocês conseguem vigiar comigo na oração, né? E aí vai dizer também que Jesus transpirou sangue, e as suas transpirações de sangue o fizeram dizer: Pai, todavia seja feita a tua vontade. Eu quero passar o cálice, mas se você quer que eu pegue o cálice e viva ele e faça dele uma realidade, amém, eu estou com você, porque Cristo foi alguém obediente de morte de cruz, não é isso que o Evangelho vai dizer? Mas o que eu estou querendo dizer para você, irmãos, é que o Evangelho, o culto, a vida devocionada a Cristo, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, essa vida, ela requer de nós 2 palavras de extremos: ou é tudo, ou é nada. Ou você entra nessa noite dando tudo para Deus, ou você não dá nada para Ele. E aí eu te fiz uma pergunta: você é alguém que traz um vaso cheio para Deus? Ou você é alguém que vem para o culto com uma bolsa? Porque a bolsa, nós sabemos que é um lugar onde guarda-se coisas. Tem muitas pessoas, pastores, que vêm para o culto somente para pegar algo, guardar e ir embora. Mas Deus nessa noite está dizendo: você olhou para mim quando eu falei para você que o vaso estava cheio, você falou: mas pastor, o meu vaso é pouco. O meu vaso, eu vim com vaso hoje, eu estou com o vaso nas mãos, mas é muito pouco que tem nele. Mas, irmãos, é tudo ou nada, é com pouco, é com mediano, ou é com muito, é tudo ou nada. Ou você pega o pouco que tem, essa garrafa está cheia, daqui a pouco ela vai ficar vazia. Ou você pega tudo que você tem e derrama nos pés dele, ou senão o seu culto vai acabar sendo nada. E muitas das vezes, irmãos, eu pastoreei a igreja, e eu pude ver isso no semblante das pessoas. Eu comentava com a minha esposa e falava assim: bem, essa pessoa veio para o culto, e o culto dela está sendo nada. Pastor, você estava julgando a pessoa? Não, porque a pessoa não conseguiu entender a celebração do Evangelho, e nós estamos aqui para celebrar um Deus que está aqui nessa noite. Eu cheguei aqui ajoelhando, eu já senti Deus, irmãos, né? Nós temos o costume na Assembleia de dizer isso: eu já senti Deus, eu já pude chorar e contemplá-lo nessa noite, nessa igreja. E eu estou numa igreja de um pastor amigo, e isso me deixa mais feliz ainda, porque estamos perto de pessoas que elas têm um cheiro de Cristo, a semelhança de Cristo. Isso é muito bom. Mas o que eu quero dizer para você, e eu pediria para que você repetisse isso para alguém, fala de novo para o seu irmão: meu irmão, é tudo ou nada. É tudo ou nada, meu irmão. Ou você derrama o que você tem aí. Pastor, você está pregando isso num dia que eu não tenho nada. Como que você não tem nada? Você tem vaso, irmãos, e Ele pode te encher na palavra, e Ele pode dispensar em você o precioso nardo, e você pode sair daqui, irmãos, de uma maneira sobrenaturalmente diferente, um manifestar da sua glória. Ele já se manifestou, mas agora Ele sela o culto com a palavra santa dele. Então isso é necessário de nós entendermos. O verso 2 vai dizer que fizeram uma ceia. Marta servia. Diga para alguém do seu lado: Marta servia. E aí eu digo para você: e o que tem de mais servir? Porque é a terceira vez nos evangelhos que nós vamos ver. Lembramos lá, irmãos, você que é melhor de Bíblia do que eu, Marta estava com Maria, Jesus estava em sua casa, Jesus pregava, não pregava, irmãos? E aí o que é, irmãos? E você sabe disso. O que Marta fazia naquela noite? Servia, né? Marta estava servindo, até que Jesus vai dizer: ei, Marta, Maria escolheu a boa parte, a qual não poderá lhe ser tirada.
quando você opta por servir, irmãos, eu não quero falar mal de Marta. Essa é a primeira ocasião que ela está servindo. Eu li uma vez um livro, pastor, que o autor do livro falou, de fato o ofício de Marta era servir, porque quando Lázaro morre, irmãos, Jesus ele vai dizer, os mensageiros vão até Jesus dizendo, olha, sabe Lázaro, o seu amigo? Então, ele faleceu, ele está doente, perdão, é melhor que você se apronte e vai logo. E aí Jesus ele vai no diálogo dizendo para os mensageiros, a doença dele é para que se aperfeiçoe o poder de Deus na vida dele, não é? Só que aí quando Jesus 4 dias jaz, ele aparece, e o que acontece, irmãos? Onde está o posicionamento de Marta de novo? Quando ela vai falar com Jesus, ela vai aos pés de Jesus, não é isso? Ela vai aos pés de Jesus e vai dizer, mestre, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, não é isso, irmãos? E aí nós vamos ver que já Jesus, há dias de morrer, Jesus ele vai estar no ambiente onde Marta está, só que ela vai estar servindo, porque de fato esse era o ofício dela. Eu não quero falar mal dela, eu quero dizer que Marta entendia que era melhor ela, a celebração do evangelho dela era celebrando o servir, e ela servia de fato muito bem, porque a Bíblia vai dizer 3 vezes, enfatizar que essas 3 condições, ela estava trabalhando, e um jantar é oferecido a Cristo, mas não só um jantar, também um tchau para ele, porque quando você vai ver, e você vai acompanhar comigo Maria, irmãos, quando ela pega aquele óleo, aquele nardo, de muito valor, e ela derrama aos pés de Cristo, é como se ela estivesse o embalsamando, até que ele, ao ponto de ele dizer, olha, ele vai dizer para Judas, você lembra dessa passagem? Judas, os pobres sempre terão, mas a mim não, eu estou indo embora, então é melhor que vocês aproveitem a minha presença dentro de vocês, é melhor que vocês aproveitem a mesa. Jesus está na mesa, irmãos, nós gostamos, eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi no Evangelho nesses últimos anos, é que a celebração da mesa, ela traz coisas benéficas a qualquer família. Pastor, mas você está falando disso, irmão? Se você soubesse que eu e minha esposa tem passado, eu saí da Assembleia por opção própria, eu tinha até comentado contigo, né, pastor, em dezembro, eu e minha esposa orando há anos, irmãos, 3 anos para sairmos. Eu não tenho nada mal para falar da Assembleia, maravilhosa Assembleia de Deus, eu amo ser alguém pentecostal, porque eu tá na minha raiz, mas Deus ele tinha falado para nós que tinha algumas movimentações para nós, e eu nunca entendia, até que Deus foi expandindo algumas coisas dentro da minha mente, e até no entanto que eu cheguei na minha esposa, nós fomos tirar férias em Santa Catarina. Eu lembro que eu fui na igreja do Mevan, ouvi o pastor Luiz Hermínio trazendo uma saudação, uma pregação na verdade, no café de pastores lá. Eu já estava orando há muito tempo, e que assim, irmãos, para você entender, e eu já volto na palavra, que eu não gosto só de contar esse testemunho. A minha esposa, quando eu falava para ela que eu não me via na Assembleia, minha esposa falava que eu era doido. Ela falava assim, você está maluco da cabeça, como assim? A nossa vida é a Assembleia, eu tenho 15 anos de Assembleia, de berço. Minha esposa, 20 anos de Assembleia, de berço. E aí eu falei para ela, mas é uma realidade que Deus tem para nós nos dias de hoje. Deus não nos quer mais aqui, amor, e nós precisamos entender. Eu já entendi há 3 anos atrás. A minha esposa demorou 3 anos para formar uma convicção, porque eu falei para Deus, eu não vou a convencer, quem vai a convencer vai ser o Espírito Santo de Deus. Ele vai a convencer minha esposa de que nós precisamos, e o nosso tempo um dia vai se acabar, vai se findar. E aí, irmãos, eu estou passando por um propósito, um processo que se chama um processo de destruição, essa é a palavra. Eu queria ver se tinha uma palavra mais bonita para falar, mas não. Desconstrução, obrigado, fica melhor. Mas Deus está me destruindo, essa é a verdade. A cada dia que passa, parece que alguma coisa que eu tinha certeza que eu sabia, Ele está me desconstruindo, e desconstruindo o meu caráter nele, para que eu possa entender que nós somos formados. Aí eu sempre escuto as pessoas dizerem, igreja não forma caráter, e de fato você não pode terceirizar a criação dos seus filhos na igreja, mas nós temos muitas das vezes algumas coisas em Deus que nós passamos por desconstruções, e não quer dizer que tudo que eu aprendi era errado, mas quer dizer que tudo que eu aprendi, Deus está aperfeiçoando, e é o processo que eu estou passando com a minha esposa, e esse processo dói demais,
porque algumas convicções que tínhamos, a plena certeza de que nós estávamos certos, só que Deus mudou as movimentações. Eu falei para Deus, eu não quero ser como Jonas. Se me tirou, eu não preciso nem entrar dentro do ventre do grande peixe. Não, eu já vou entender. Eu vou entender para onde eu preciso ir. Não precisa, em meio à minha desconstrução, porque já é algo difícil que estamos passando, mas estamos sobrevivendo, e tem sido algo maravilhoso, irmãos, e tem sido algo maravilhoso. Pastor, você está querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer para você, que Cristo sempre dará oportunidade para nós, ressignificar o teu amor. Eu estava comentando com a minha família, nós estávamos celebrando um culto na minha casa, no quintal de casa com com a minha família, e eu estava conversando com o Joel, eu não acredito nesse negócio de voltar ao primeiro amor, mas eu acredito na ressignificância do amor. Nós vamos aprender a amar Jesus. As minhas orações para estes dias são: Jesus, me ensina a te amar mais, porque parece que essa vida inteira eu só me enganei e te amei de pouco. Então Deus essa noite me traz para dizer para você, meu irmão, ou é tudo que você pode dar a Ele, ou você não vai dar nada a Ele. Os seus dias se passarão em vãos, e nada você terá de deleite a oferecer ao Senhor no seu altar. Então apresente a Deus o seu tudo, e mesmo que o seu tudo seja nada. Não queira você entrar num culto, não queira você entrar dentro da igreja e pensar que o seu nada é nada e ponto final. Não, irmãos, o seu nada ainda pode ser tudo. Depende da forma como você encara o seu nada. Pessoas nessa noite, pastores, entraram nessa condição de não ter nada, mas é sua consciência que te ensina a ter padrões de perfeição no seu evangelho. Uma vez eu lembro que eu preguei na igreja, e numa santa ceia eu falei: irmãos, você pensa que os seus sacrifícios, os seus rituais religiosos, que você se batiza demais, você pensa que às vezes só o seu dízimo, só a sua oferta, só a sua celebração na mesa da ceia é o suficiente. Deus requer mais de nós. Deus tem nos chamado para mais. Ou há opções de nós darmos a Ele tudo que temos, e mesmo quando temos é pouco, ou nós nunca vamos dar nada, porque sempre nos colocaremos numa colocação de seres desprezíveis. Eu não posso entregar nada para Deus, porque o meu nada é desprezível. Ó bichinho de Jacó, lembra? Ó bichinho de Jacó, você é alguém ao qual o pastor Iseu ia pregar sobre identidade. Só que aí Deus mudou e falou para mim pregar João 12. Mas falando da identidade, lembramos, pois, de João 3,16, fôssemos chamados filhos de Deus. Tu é filho de Deus, meu irmão. Tu é filho de Deus. Tu é alguém que tu tem coisa aí dentro de você que agrada ao mestre. Tem coisas dentro de você que Ele quer. Não chegue na igreja mais um domingo ou numa semana dizendo: eu não tenho nada a te oferecer. Porque o nada, esse minimalismo do nada é coisa da sua cabeça. Mesmo o seu nada, ele pode se tornar tudo, porque no evangelho ou eu dou tudo de mim, ou eu presto nada a Deus. E quantas vezes eu prestei um culto de nada para Deus? E aí eu vou me lembrar de Gênesis 1:3, e disse Deus: haja luz. Deus cria luz do nada, sem matéria, sem nada, tudo daqui, ó, da sua caixola, porque Ele tem esse costume de dar existência àquilo que não existe, de dar ordem àquilo que não existe. E aí muitas das vezes, irmãos, o nada para Deus foi suficiente para Ele dissipar as luzes das trevas, e elas sabem desde o dia em que o verbo vivo no Éden, no Gênesis, foi dizer: haja luz, e disse Deus: haja luz. Ele é o verbo de João, não é, irmãos? Ele é o verbo de João. Ele está verbalizando a palavra, está dizendo: ei, haja luz. E houve luz, irmãos. Nunca mais a luz precisou de outra ordem. Há uma ordem só de Deus, e as coisas se alinharam de fato. E aí eu fico lembrando do salmista quando ele fala: um dia declara outro dia, um dia declara outro dia.
E eu me lembro do Gênesis, eu me lembro do princípio, e eu lembro quando Deus disse, e do nada Deus disse, haja. Você precisa ter essa fé, irmãos. O seu nada é o seu achismo. A sua intelectualidade tem achado que o que você tem para Deus é nada. E eu estou aqui para quebrar ou desmiuçar os parafusos presos na sua mente, para dizer para você, o seu nada, porque você precifica o nada. Você leu comigo no verso 5, Judas, ele vai precificar o preço do nardo daquela mulher em quantos denários? 300. Judas, ele vai precificar o preço, o sacrifício que aquela mulher vai entregar aos pés de Cristo. E você está precificando a sua vinda aqui nessa noite a nada. E Deus está dizendo, eu sou contigo. E Deus está dizendo nessa noite, eu sou contigo. Fôssemos chamados filhos, tu és filho. Tu és filho, tu és alguém ao qual se assenta à minha mesa. Essa frase pode ser, até parecer clichê, mas ela é uma grande verdade que combina muito com essa exposição da palavra de Deus. Todo culto é um sacrifício, irmãos. Todo culto é um sacrifício, mas nem todo sacrifício de fato é um culto. O que você sacrificou para estar aqui hoje, irmãos? Qual foi as lágrimas que você derramou à tarde ao Senhor? Qual é a dor de cabeça que você deixou na sua casa para estar aqui hoje? Qual é aquele esposo que disse algumas boas para você antes de adentrar, antes de sair da sua porta e vir à igreja? O que você teve que ouvir de esposo, de filho, de mãe, de parentes? Porque todo culto é um sacrifício, irmãos. Todo culto de fato ele é um sacrifício. E nós não devemos oferecer a Deus sacrifícios que não tenham preço. Eu me lembro quando eu leio essa palavra que Davi, ele numa certa ocasião ele recusou, quando o rei Araúna vai entregar a Davi uma eira e bois. Isso daí está em 2 Samuel 24, Davi vai falar assim, Araúna vai dizer a Davi, eu vou te dar uma eira, a eira é onde pisa, onde moe o trigo, amém, irmãos? Não a uva, o trigo, eu vou te dar, Davi. Eu gosto de você, Davi, você é meu amigão. O rei Araúna vai propiciar na vida de Davi uma eira e também bois, para que ele possa fazer o sacrifício. Sabe o que Davi vai dizer lá em 2 Samuel 24, dizendo, rei Araúna, não vou oferecer de jeito algum, alguma coisa para Deus que não tenha custo, quanto você quer, na eira e nos bois. Ele não soube dar preço, mas aí Davi fala, está bem pago, 50 moedas de prata, porque Davi, qual é o consenso disso? Para nós entendermos que não há nada que oferecemos a Deus que não tenha preço de verdade, por ser um sacrifício. Então sabe de uma coisa, você que entrou pensando que não tem nada para derramar aos pés de Jesus, eu tenho de dizer uma coisa para você, eu não concordo com esse pensamento vão que a sua mente está produzindo dentro de você, está abatendo o seu espírito, porque é igual Davi falou, se você veio aqui, teve um preço que você pagou, teve algumas coisas que você teve que vencer, teve algum espelho que você teve que olhar e dizer, eu vou de novo para aquele lugar, e quem sabe hoje seja o dia em que Deus possa mudar a minha história. O que é os seus problemas diante do Pai? Me permita discordar de você, eu não concordo com você. Se você está aqui, teve sacrifícios. Sacrifícios te custaram alguma coisa. Talvez você está pensando, eu estou tranquilo, porque para mim estar aqui não custou nada. Esses são os comodismos do Evangelho também. Quando o culto não custa nada para nós. Mas muitas das vezes é porque nós estamos numa estabilização espiritual na casa. O esposo não é crente, mas concorda com a minha vinda à igreja. Os filhos não são submissos a Cristo, mas eles concordam da minha vida à igreja. Mas sempre você vence alguma coisa para estar aqui sentado, irmãos.
Então é como eu já preguei essa palavra uma vez numa Santa Ceia na igreja que eu pastoreei. Então, valorize o lugar no qual você está sentado. Valorize os pastores e pastoras que estão aqui nessa igreja, ajudando você a chegar na eternidade. Valorize essa igreja, valorize essa comunidade de santos, porque tudo foi providencial de Deus para estarmos aqui devocionando a Ele um culto, onde Ele me custa algo ou não me custa nada, e essa é a palavra que eu quero que você, obrigado pastor, isso eu quero que você externalize dentro de você, interiorize isso dentro de você. O que eu custei para estar aqui hoje? Qual foi o custo? Você vai dizer, o custo é estar 20 anos na presença, desviando às vezes, mas forte no caminho de Cristo, porque algum preço de fato você pagou para estar aqui, irmãos. Isso que eu quero que você entenda. O verso 3 vai dizer, irmãos: então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa com o cheiro do unguento. Fique tranquilo que eu não quero falar para você lavar nada hoje. Eu só quero falar uma segunda dimensão nessa palavra, que é sobre o amor. Eu quero dizer para você, irmãos, que nós estamos demonstrando o nosso amor tardiamente. Será que você consegue concordar comigo? Eu digo para você, irmãos, as minhas orações para Deus, às vezes eu falo, Deus, eu estava num vício frenético, numa atividade pastoral e ministerial. A minha vida era igreja, 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 filha crescendo, esposa grávida. E eu estava dentro de um ativismo, criado por mim mesmo. Então, Deus falou, filho, senta agora. Agora é o momento de você desconstruir. Eu posso dizer para você, faz um mês isso, irmãos, mas eu tenho 12 anos com a minha esposa, 8 anos de casado com ela. E nesse ativismo religioso, irmãos, eu não tenho dificuldade de poder dizer isso, porque isso pode ajudar você. Eu não conseguia mais dizer que minha esposa era bonita, e de fato eu tenho uma esposa muito bonita, na minha opinião. Eu não conseguiria mais sentir uma essência de um perfume que ela passava, ou uma roupa bonita que ela colocasse. Eu não conseguia mais olhar para minha filha, porque o ativismo, ele é perigoso. E o ativismo também, eu quero dizer, do culto, só vir à igreja não basta. A sua vida está num círculo frenético de ativismo, de vir à igreja, e isso é perigoso, isso mata-nos. Todos os dias eu me matava, pensando que estava no caminho correto, mas de fato eu estou no caminho correto, porque assim Deus teve bondade de abrir os meus olhos e eu entender algumas coisas. Então, irmãos, eu pude em um mês poder viver algumas coisas em Deus que eu não pude viver em 8 de casamento, porque eu fiquei quase 4 anos pastoreando igreja, mas também 6 como pastor auxiliar. Quase 10 anos frenético, irmãos, e eu não conseguindo perceber algumas descontrações, alguns dissensos, desequilíbrios que eu estava enfrentando dentro do meu lar. Tudo isso que eu falava em prol da obra do evangelho, até que Deus vai dizer, não, Anderson, você está errado, meu caro, porque você precisa entender que a vida está, hoje é o dia ao qual Deus nos deu a oportunidade de demonstrar o amor, e esse amor que eu falo para você, porque eu disse para você que as pessoas estão, eu falei de tudo ou nada no culto, amém, irmãos? Agora tudo ou nada no amor de Deus. Eu entro na minha segunda parte dessa palavra, que eu já tenho poucos minutos para entregar o microfone. O que eu quero dizer para você, ame hoje quem deve ser amado, ame hoje quem deve ser de fato amado dentro da sua casa, ame aqueles que te amam, porque a Bíblia vai dizer que quando eu
eu amo os que me amam, isso não era amar o próximo. Eu amo o próximo quando eu amo aquele que não ama a mim, e quando o meu amor vai fazer com que ele venha se constranger. Chegue alguém na rua e diga eu te amo, você constrange, não é isso? Você desconstrói, você sensibiliza alguém nos seus sentimentos, quando você do nada chega, né, pastor, e diga eu te amo. Porque as pessoas na sociedade não esperam isso. Ninguém espera ser amado por quem não ama. Então o que eu estou querendo dizer para você, irmãos, demonstre o seu amor hoje. Ame a Deus hoje. Celebre a Deus agora. Ame Ele hoje, irmãos. Ame Ele. Ame as pessoas ao qual Deus colocou dentro do seu seio familiar. Ame quem Deus colocou para você cuidar. Ame as pessoas que estão próximas do seu evangelho. Ame as pessoas que estão distantes também, mas ame. Porque o amar também é tudo ou nada. Quantas noites ou dias se passaram e você perdeu a oportunidade de demonstrar o seu amor a alguém? Quantas vezes que Deus te deu uma oportunidade para você se alegrar no Senhor, e você não amou, você ao invés disso estava num vício ou num ativismo religioso, profissional, ou num ativismo que vai te levar a uma morte, irmãos. Eu não sei se você acredita em dom profético ou revelação, a gente fala na assembleia, mas pastores, Deus coloca no meu coração em dizer para alguém, cuidado, e não é um ativismo religioso, é um ativismo profissional. Deus nessa noite manda eu dizer a alguém, cuidado com o seu ativismo profissional, isso pode te levar à morte. Deus colocou, eu falo, irmãos. Eu entrego, como a gente fala na assembleia, né? Deus colocou, eu falo. Cuidado, irmãos. Cuidado, o ativismo demais na sua área profissional, isso pode te levar à morte. E aí, se você entender o recado, é claro que você não vai levar a mão, e eu não vou até você, porque Deus nem me mostrou quem é, Ele só me disse, tem alguém aí, Anderson. Fala para alguém aí que o dia é agora, ame quem Deus colocou no seu caminho. Por quê, irmãos? O ativismo demais te leva à morte. Eu estava fazendo tudo religiosamente correto, pastoreando, e não há nenhum erro no meu pastoreio, irmãos. Eu amei as pessoas que eu pastoreei, eu cuidei das pessoas que eu pastoreei, eu chorei com algumas pessoas, mas Deus estava dizendo, antes que a sua casa sangre, se desconstrua, para que você possa viver a plenitude do evangelho e do entendimento. Então nós precisamos entender a plenitude do entendimento. Deus está dizendo, o extremismo demais gera doenças psicossomáticas, o extremismo demais leva-nos ao precipício, e Deus que te ama como um filho, está dizendo, ei, desacelere um pouco, porque frenético demais não vai terminar bem. Você precisa terminar a labuta da vida de uma forma correta, mas dessa forma, frenético demais, vicioso demais, ocioso demais, vai te levar às ruínas. Quando Davi tem a perda do seu filho Absalão, Davi vai até ao lugar da morte do seu filho, e ele está vestido de pano, de saco, de luto, roupas de vestes de luto. O rei tira as roupas sacerdotais, de rei, e ele vai colocar a roupa do luto, ou o verdadeiro saco da batata, do ceasa, e ele vai chorar, e ele vai dizer, Absalão, meu filho, Absalão, meu filho, o que eu fiz que eu errei? Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, Davi foi um bom rei, péssimo pai. Davi, um bom guerreiro, mas um péssimo pai de família. Você lembra quando Davi está velho? E os valentes de Davi, ele fala assim, eu estou com uma saudade de beber água de Belém. Você lembra dessa passagem?
Que saudade que eu estou de beber a água dos mananciais de Belém. E aí os valentes de Davi vão falar, o que o rei quer? Água. O que os valentes de Davi vão fazer? Vamos lá buscar. Eles vão lá em Belém. Eles vão lá no começo, onde a história começou. Onde ele era um menino ruivo, franzino, que fora dos holofotes ele já tinha matado um urso, leão. Mas ninguém o via como um rei, nem Samuel o via como um rei, mas Deus o via. Ei, você não tem Jessé mais filhos? Ah, eu tenho um aí que fede a ovelha. Ah, eu tenho um aí, que para mim serve para ser pastor, mas não rei, não alguma coisa maior que isso. E os valentes de Davi voltando para lá, eles vão buscar a água, e aí Davi vai falar, vocês estão doidos. Vocês tiveram que passar por fronteiras, é perigoso o território que vocês pisaram só para isso. E aí Davi, irmãos, ele vai recusar a água, porque ele vai falar o quê? Que os caras foram muito doidos de buscar água. Mas o que significa isso para nós? Essas águas são lembranças de Davi do começo do seu ministério, do começo do meu ministério. Lembrávamos de quando nós éramos novos no ministério. Lembra você quando você começou no seu ministério, o seu ministério infantil, o seu ministério de jovens, de mulheres e de homens. Lembra quando você começou, lembra de como era o sabor da água. Davi está rememorando o início, o começo das coisas, e ele vai se lembrar e vai ter saudade. E talvez você já não tenha mais saudade do seu começo, mas no seu começo as suas orações não eram tão de vaidosos, as suas orações não eram orações tão frenéticas, eram orações mansas, mas que celebravam a sua vida no Pai. Talvez com todo esse repertório que você alcançou nos anos, você não conseguiu entender de que Deus se alegrava, e não que Ele se alegre hoje de você, mas nos tempos ao qual Davi era de Belém. Esse tempo era fantástico. Há momentos da vida ao qual nós precisamos voltar para a origem. E sabe, alguém que conhece a origem é Jesus. Ele vai dizer no Evangelho de João 14, se eu não me engano, ele vai dizer, porque eu vim do Pai. Ele sabe a origem dele. Pessoas que sabem de onde veio, irmãos, têm firmeza nos seus propósitos. Pessoas que sabem das suas origens não vão ser abaladas, porque sabem de onde veio. Davi estava lembrando na sua velhice dos momentos bons, de quando ele era pastor de ovelha, de quando ele era ninguém no meio da sua família, de homens fortes e vios, e brutos e guerreiros, mas ele estava lembrando do gosto da água de quando ele começou. Eu não sei nem porque eu estou dizendo isso, mas volte a lembrar do sabor de que era do início das coisas. Volte a lembrar de quando era o início de tudo, irmãos. Você orava mais. Você era alguém mais, você tinha uma maior flexibilidade para aguentar algumas coisas. Sabe quando Jesus vai dizer nos seus evangelhos que não se deita vinho novo em odre velho? Você lembra disso? Deus sabe que Ele não derramou do vinho novo, porque o seu odre ainda está velho. O odre é uma carcaça de couro, uma garrafa térmica dos antigos, e Deus só vai derramar algo novo, um vinho novo em você, meu camarada. Se você de fato se romper, porque, irmãos, Jesus vai dizer, o vinho novo rompe o odre velho. Sabe por que você está acostumado de receber sempre de Deus, e você rompe? Porque o seu odre está nas estruturas antigas e alicerces errados, e Deus está te chamando, voltando e dizendo, ei, você precisa de um novo odre. E um novo odre, a sua maior característica é sua flexibilidade. Volte a ser mais flexível. Volte a ser mais flexível com as pessoas, irmãos.
Volte a ser mais flexível com o Evangelho e com as causas do Evangelho. Volte a ser mais flexível com as pessoas que te querem o mal. Volte a ser mais flexível, porque o odre, ele quando é novo, ele é flexível, ele aguenta a pressão da fermentação do vinho. E sabe por que você não está conseguindo segurar dentro de você um vinho novo de Deus? Porque você ainda está na mentalidade errada, antiga. Eu acabei de falar para você voltar a lembrar do gosto da água de Belém. Agora eu estou falando para você que o ficar na base de tudo do início, e muitas das vezes não dá chance à renovação do vosso entendimento, como diz Paulo em Romanos, isso é prejudicial para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Ele quer derramar vinho novo em nós. Joel 2 vai dizer, olha o que Joel vai ver. Antes de ele falar do Espírito Santo, em Pentecoste, ele vai dizer, eu vejo, dos altos dos montes, por Deus, ele vai dizer na visão dele, os montes estão destilando vinho. E se eu não me engano, isso é Joel 3,18, se eu não me engano, ou é capítulo 2. Ele vai ter uma visão que o monte está destilando, pastor, vinho novo do monte. Está destilando, e quando destila, irmãos, ele alcança nós, mas para que seja derramado e nós venhamos a suportar o vinho e carregá-lo conosco, é necessário algumas outras roupagens, alguns novos pensamentos, algumas renovações de entendimento, para que nós não venhamos perder aquilo que é precioso e que ele derrama em nós. Deus quer derramar alguma coisa em você hoje. Você consegue acreditar? Deus quer derramar coisas poderosas na minha e na sua vida. E para nós terminarmos, irmãos, aquela mulher, irmãos, quando ela unge os pés de Jesus, a gente sabe que alguns tabus naquela época eram evidenciados, porque você vai ler no verso 3 comigo. Aquela mulher, ela unge os pés de Jesus, mas ela solta os cabelos, não é? Deixa eu te dizer alguns tabus que a sociedade colocou naquela época. Aquela mulher, irmãos, não podia soltar o cabelo em público. A minha fonte disso é comentário bíblico, do Moody. As mulheres não poderiam, pastor, soltar o cabelo em público, porque o soltar do cabelo é no dia do casamento. Só que, irmãos, quando duas pessoas se amam, elas criam um ambiente próprio. Se você ama Deus, você cria um ambiente próprio para Ele. Você cria um ambiente próprio para ser amado por Ele e amar a Ele. Quando você entende o amor de Deus despejado em vós, você cria um ambiente de amor para Ele, e nada importa o que você perdeu, o importante é que o amor dEle ainda continua. Aquela mulher não poderia derramar o seu óleo, porque o óleo era para ser derramado no dia das suas bodas, do seu casamento. Mas ela vai e fala, eu não estou nem aí, eu quero casar com esse cara hoje, eu quero hoje derramar o que eu tenho no pé dele. Ela vai fazer algumas coisas malucas, para o ritmo da sociedade. Ela vai soltar o cabelo, que é coisa louca, é só no dia do casamento. Ela vai usar o perfume, o óleo precioso do nardo, para o dia que era para o seu casamento. Ela vai despejar aos pés de Jesus, irmãos. E tocar o pé de alguém era algo degradante, irmãos. E outra coisa que essa mulher quebra, mulher tinha que estar servindo. Desculpe, mulheres, mas é a visão que nós temos da palavra. Mulher servia a mesa, né? Então aquela mulher, ela não está servindo, ela está junto a ele, ela solta o cabelo, ela derrama algo nos pés dele, que era para o casamento, e ela toca nos pés, que era algo degradante. Então essa mulher, de fato, ela quebra protocolos, tabus que a sociedade constrói.
Esses tabus, muitas das vezes, que você constrói dentro de você, te faz pensar que você não tem nada. E eu estou querendo dizer para você que o nada que você tem, pode ser tudo hoje, nessa noite, neste culto. Para pensarmos, quando duas pessoas se amam, ela cria um ambiente próprio. Você conseguir entender o que eu estou falando? E aí, para nós terminarmos, diga para o seu irmão uma coisa, uma palavra: extravagância. Se é para Deus, que tem extravagância. Mas é pouco, pastor. Deu pouco com extravagância, irmãos. Ou melhor dizendo, deu o que sobrou com extravagância. Nessa noite você vai... Vocês têm costume de louvar depois da palavra? Você? Nessa noite, quando os ministros louvarem, você vai ministrar a Deus uma oração e você vai dizer a Deus: Deus, eu crio contigo um ambiente próprio entre eu e você. E você vai despejar a Deus com extravagância aquilo que você tem hoje. E não queira pensar que os que têm muito, você que tem muito, não desmereça aquele que está com pouco. E você sabe que tem pouco, não faça um olhar de pré-julgar, deixa ele no mundo próprio, criado para Deus. Porque até o que tem pouco, pode dar tudo o que tem com extravagância. Isso é muito lindo, irmãos. O verso 4 vai dizer: então um dos seus discípulos, o Judas, o Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo no futuro, disse: por que não se vendeu este unguento de 300 dinheiro, ou 300 denários, e não se deu aos pobres? Você sabe melhor que eu, 1 denário, 1 dia de trabalho no campo. Essa mulher tinha 1 ano de trabalho de um camponês, na precificação do que ela derramaria nos pés de Jesus. Judas vai precificar o valor do sacrifício daquela mulher, e ele vai fazer uma alegação infundada e falta, e com muitas inverdades, porque não vende esse óleo e dar aos pobres. E aí o verso 6 vai dizer: ora, ele disse isso não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão, e ele tinha uma bolsa, e tirava tudo que ali se lançava. Porque nós bem sabemos que Judas era tesoureiro oficial, não era? Então tudo que entrava de oferta, depositava-se na bolsa, não é isso, irmãos? E tudo que se depositava na bolsa, João vai fazer uma alegação dizendo, e ele não estava preocupado com o pobre, porque ele pegava o que entrava e tirava para ele. Então, quando eu falo isso, irmãos, eu falo para você que Judas primeiro, ele se converteu ele de fato, antes de ser um traidor, ele foi um ladrão, porque ele tirava tudo que tinha na bolsa. Isso que significava dizer às pessoas, às viúvas que levavam ofertas e moedas para Cristo, ele tirava tudo, mas ele era o tesoureiro. Aí eu pergunto para você, por que Jesus, sabendo que esse homem tem o seu espinho na carne levado, eivado, cheio, porque o espinho da carne dele, antes de ser um traidor de 30 moedas, ele teve um espinho na carne de ser ladrão, e ele vai, antes de trair, ele vai roubar. E aí você vai pensar, mas por que Jesus colocou ele na condição de ser tesoureiro, sabendo que dentro da sua índole ele era ladrão? Porque Jesus, ele vai nos provar nas áreas que nós temos dificuldades, irmãos. Ele vai de fato provar a gente nas áreas que a gente tem dificuldade. Jesus não queria desmascarar Judas, pastor. Ele só queria dizer, meu irmão, tu vai vencer esse espinho na carne que te faz roubar. Essa mão leve que tu tem desde menino ou de criança, não sei, mas tu vai perder isso, porque o evangelho vai te mudar. Mas não foi isso que aconteceu com Judas. Então Judas, ele vai precificar, e eu estou terminando, ele vai precificar, mas ele vai dizer assim, por quê? Ele vai dizer que a oferta de Maria é um desperdício. Ele vai dizer que aquilo que aquela mulher derramaria aos pés de Jesus é um desperdício. E muitas das vezes, não dentro da igreja, mas muitas das vezes fora, nós ouvimos uma frase dizendo, por que vai para a igreja? Por que tanto tempo na igreja? As pessoas querem precificar o que nós viemos aqui sacrificar.
As pessoas dentro do seu seio familiar estão precificando, mas só você e Deus sabem o valor que é o sacrifício de você estar aqui. Então deixa eu te dizer uma coisa, sempre vai ter um Judas precificando o porquê que eu devo vir para a igreja e o que eu estou fazendo dentro da igreja. Mas diga essas vozes no espiritual e na oração e na voz profética, e diga essas vozes dizendo: eu vim entregar tudo, porque se não houver tudo em mim, nada entregarei ao meu Deus. Isso que você precisa entender, irmãos. Deus quer tudo de você, mas mesmo que o seu tudo seja pouco ou raso, sabe aquela visão do profeta Ezequiel, de Ezequiel 46, se eu não me engano, pastores? A água na visão dele batia no calcanhar, nos pés, no calcanhar, depois batia no joelho, não é isso? Depois se batia no lombo, depois se submergia, não é isso? Então, irmãos, os níveis de intimidade são nós que escolhemos a forma como sacrificamos o nosso próprio corpo, como um sacrifício vivo, de Romanos 2:1, porque o que Paulo diz lá: o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Sabe o que é um culto racional? Racionalizar. Sabe o que é racionalizar? Pensar porque está aqui. E posso te dizer uma coisa, como pastor, vi muita gente entrando na igreja sem saber por que estava na igreja. Não racionaliza. Sabe quando Samuel fala para Saul: Saul, eu volto, não faz nada, não faz sacrifício, porque eu tenho esse ofício, eu posso sacrificar, não é isso, pastor? Eu posso sacrificar. Então, Saul, não faça nada daquilo que eu tenho que fazer. Só que aí, irmãos, os dias que eu não lembro quais são, se é 10, eu não lembro, os dias que vão separar a vinda de Samuel até a racionalização de Saul, esses dias vai dar evasão dentro dele de pensar assim: por que eu como rei não posso sacrificar? Quando ele racionaliza e entende o porquê ele poderia fazer isso, ele vai colocar-se num ofício. Ele era rei, mas ele tinha um ofício. Samuel tinha um ofício tríplice, e seu ofício tríplice era profeta, sacerdote. Profeta, sacerdote, esqueci o terceiro e me perdoe por isso. Mas Saul vai pensar: por que eu não posso fazer isso? Esse é um dos problemas quando nós racionalizamos errado, nós erramos. E aí isso já faz o que? Deus se distanciar do rei. Porque não pense você, Saul foi um homem que Deus quis colocar no trono. Eu fico muita gente vendo pregar, pastores, que Saul foi amando do povo, sim, mas foi alguém que Deus quis colocar. Não foi alguém que só os humanos, é que Deus utilizou dessa questão do povo pedir. Porque no tempo dos juízos, os israelitas viam os reis dos filisteus, dos amorreus, dos jebuseus, e falavam: por que a nossa nação não pode ter um rei? E aí muitas das vezes nós queremos aplicar o que nós vemos fora da igreja, dentro da igreja. E eu não sei nem porque eu estou falando isso. Você está querendo pegar um modelo que você vê fora e você quer aplicar dentro. E eu estou falando com você que muitas das vezes vê o que está passando fora e vai dizer: porque é bonitinho, por que não colocar isso dentro da minha vida espiritual? Cuidado. Racionalizar para o bem é uma coisa, mas racionalizar para o mal leva também à beira do precipício de um homem, de uma mulher espiritual. Mas para nós terminarmos, irmãos, e eu já estou dentro do meu tempo e quero passar, eu gosto de lembrar de Tiago 4,14, quando Tiago vai dizer: porque o que é a vossa vida, senão um vapor que sobe e se dissipa. Vou repetir de novo, Tiago 4,14, porque o que é a vossa vida? Tiago está fazendo no evangelho dele uma pergunta, epístola de Tiago: porque o que é a vossa vida? Não está lá. Porque o que é a vossa vida? Aqui, parte C. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco,
e depois some, desvanece. Porque o que é a nossa vida? A nossa vida é um tributo a Deus, irmãos. A nossa vida é um sacrifício de dar a Ele tudo, ou prestar a Ele nada. Ou nós damos tudo que nós temos, porque o que é a vossa vida, meu irmão e minha irmã, meu camarada? Porque o que é a nossa vida, senão um vapor, que ele sobe, mas ele rapidamente some. Porque a nossa vida é passageira. E o que eu aprendo com essa palavra, irmãos? Estamos perdendo oportunidades de agradar ao Senhor, de prestar a Ele o nosso culto racional. Estamos perdendo a intimidade, o elo. Irmãos, nós estamos perdendo o que Adão e Eva construiu no Éden. Nós estamos perdendo tudo. E a pergunta que fica, porque o que é a vossa vida? Deixa eu te dizer uma coisa, você vai adorar daqui a pouco. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, combina isso no seu espírito com o Pai. Não postergue a sua adoração, faça ela hoje. Eu vejo pessoas entrando e saindo dos cultos, escolhendo, pastores, o dia que elas se entregam, os dias que elas se derramam, os dias que de fato elas derramam vasos nos pés de Cristo. Deus vai te moldar a ser alguém que não escolhe culto. Deus vai te mostrar que todo culto tem o seu valor medido, de bênção recalcada, sacudida e transbordantes. Ele vai ressignificar o que você já aprendeu sobre culto hoje com essa palavra. Esvazie-se nem sequer por esses minutos, o qual vai estarmos louvando, mas esvazie sua mente, o seu coração e o seu espírito. Não postergue a sua adoração. Sabe por que eu te disse isso, irmãos? Porque eu já preguei essa palavra há 2 anos e meio atrás. Isso, quando eu prego essa palavra, eu sempre dou esse testemunho. Nós tínhamos a irmã Marisa, lembra dela? Essa irmã, pastores, o sonho dela era casar e ceiar, porque dentro da Assembleia de Deus, o batismo, a celebração da ceia, vem com, de fato, casar. Ela era só alguém juntado. E nós temos eu vou falar que temos, porque ainda, não posso desprezar a Assembleia, mas a Assembleia, ela fala, você quer tomar ceia, então você casa. Isso é a doutrina que nós temos na Assembleia de Deus. Então essa mulher falava, pastor Anderson, meu sonho é casar, só que ele nunca quer nada. E aí, irmãos, orando aqui, orando ali, o cara fala para mim, pastor Anderson, eu vou fazer meu casamento. Sabe onde foi o casamento deles, irmãos? No apartamento deles. Sabe qual que foi o altar dele, da Bíblia? Onde o pastor deles fez o casamento, o rack da sua casa. E aí eu celebrei e os apresentei em nome do Pai, do Filho e do Espírito como casados. Aquela mulher vai tomar a sua primeira ceia. E eu só de olhar para ela tomando a ceia, pastor, eu chorava. Porque eu falava, meu Deus, esse é o Evangelho. As pessoas querem dar um passo a mais e darem tudo a Ele. Mas aí, irmãos, na segunda ceia, eu preguei essa palavra de uma outra maneira, mas eu falei assim, irmãos, você vai ceiar agora, e então pegue sua ceia e não postergue a sua adoração, adore Deus agora, dê o seu melhor agora. Irmãos, era domingo, chegou terça-feira, essa mulher morreu, irmãos, e eu me lembrei da ceia dela, pastores. Eu lembrei de quando ela pegou o pão e o cálice na mão e chorava. Ela poderia ter perdido a oportunidade, mas Deus Deus quis que ela tivesse uma ceia no domingo. Ela faleceu assim subitamente na terça. Ninguém sabe explicar do que ela morreu. Me ligaram, pastor, minha mãe foi para o hospital 4 horas da tarde, 6 horas ela já tinha morrido, irmãos. Mas eu vou me lembrar, Deus falou, Landerson, lembra da ceia daquela irmã. Ela deu com extravagância, ela deu tudo que tinha. Ela não veio no culto só com uma bolsa e pegou tudo que o pastor Beto falou e colocou na bolsa e levou para casa, e nem sequer na semana abriu a bolsa para rebuscar aquilo que foi pregado no domingo. Mas aquela irmã, irmãos, ela levou um vaso, eu não sei quanto que tinha, eu não posso precificar o quanto que tinha, se era 100, se era 200, se era 300, mas aquela mulher, ela derramou tudo que tinha daquele culto para Deus, e Deus vai pegar Tiago 4,14, porque o que é a vossa vida, meu camarada? A vossa vida é passageira, é isso que Tiago está querendo dizer. Aproveita hoje, viva hoje intensamente. Eu passo aqui para a palavra de coach, motivacional. Não, irmão, eu estou falando da Bíblia. Você leu comigo, porque o que é a vossa vida? É um vapor que sobe bonito, grande, vistoso, mas também desvanece, desaparece rápido.
Então, irmãos, dê a Deus tudo que você pode dar a Ele. A Assembleia de Deus louva um hino dizendo que os mais belos hinos e poesias foram escritos na tribulação. Não sei se você conhece. Você lembra, Nédio? Os mais belos hinos e poesias foram escritos quando o crente estava na tribulação. Ei, reaja, levanta. Tem alguma coisa que dá para dar com extravagância hoje ainda para Deus. Você pode dar alguma coisa com muita extravagância agora para Ele. Oh, aleluias. E para nós terminarmos, pastor, me perdoe por 4 minutos, mas eu entrego agora. O gesto de extravagância tem aparência de desperdício, mas você não está desperdiçando, você está ganhando. Paulo vai dizer em Efésios 4, se eu não me engano, que o crente precisa aprender a remir o tempo. E você sabe o que Paulo está querendo dizer em Efésios de remir o tempo? Paulo está dizendo, vocês precisam colocar o tempo, a submissão da vida de vocês ao Evangelho. Paulo está dizendo assim, ei crente, rima, faça remir o tempo. E remir o tempo é aproveitá-lo. Eu não vou lembrar onde está isso, mas os pastores me ajudam em Efésios 4, se eu não me engano. Paulo vai dizer, reme o tempo, meu irmão. Não tem tempo para perder, reme o tempo. Faça o tempo ficar. Não estou dizendo que você avança o futuro ou passa, não. Estou querendo dizer, aproveite o tempo que Deus te deu, irmãos. Porque não sabemos qual é a hora. Porque Ele virá como um ladrão. Podemos estar dormindo. Podemos estar acordados, mas cegos. Podemos estar ouvindo, mas surdos. Mas Ele vai vir buscar a sua noiva. Ele vai vir buscar a sua noiva. E para fechar, perfumes caros, como o seu Dolce & Gabbana, ou o seu Mont Blanc. Você tem, varão? Não, você recebe, Deus vai dar para nós. O seu Boticário, linha Premium, Blend. O que Deus te deu, você vai usar ele com extravagância? Você vai usar ele em dosagens pequenas? Porque uma boa fragrância se despeja aos poucos, não é? Mas sabe qual que é a realidade do Evangelho? Uma boa fragrância se derrama de uma única vez com extravagância. Pegou? Sabe o pouquinho do tiquinho que você dá do seu Mont Blanc no pescoço? Para Deus não serve um pouco. Tudo para Deus tem preço, irmãos. A extravagância em Judas causou a ele uma equivocada impressão de desperdício. Mas na verdade é que ele não entendeu o Evangelho. Nós temos hoje, entregamos hoje com tudo que temos, com tudo que somos. Porque amanhã o vaso de novo se enche, se não se encher mais uma botija com uma só pitada de óleo no vaso, ele transborda, uma hora transborda, e se não transbordar, mas tudo que você tem, do pouco ao médio, ao profundo, ou também ao raso, ao médio e ao imerso, tudo você vai dar com extravagância a Deus, porque você é alguém em qual crê no Evangelho, e o Evangelho é um ambiente onde criamos um amor próprio com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e nós não vamos hoje só despejar um pouquinho, nós vamos despejar tudo, porque tudo que se derramar hoje nele, não vai ser reaproveitado amanhã. Chega desse Evangelho de reaproveitar o que já foi entregue. Para, irmãos, de reaproveitar o que você já entregou hoje. O seu amor a Deus não é para ser reaproveitado, cada dia é um novo. Lembra do que o profeta Ezequiel falou? Pai, remove os corações de pedra, dá a eles um coração de carne. Eu faço essas orações às vezes a Deus, eu falo, Deus, tira o meu coração de pedra, me dá um coração que bata e sinta e flua o seu Evangelho em mim. E muitas das vezes o nosso coração de pedra pensa que o que eu dei é muito hoje, e eu pego e reaproveito na quarta, no domingo,
Não, irmãos, o que Deus te deu hoje é pouquinho, pastor, mas derrama hoje, dá com extravagância. Mas o que eu tenho aqui custa caro. Oh, irmão, Deus gosta de coisa que custa caro, mas também gosta de coisa que não custa nada, porque o nada para Ele é tudo. E você está com essa matemática errada dentro do seu conceito humano de pensar que o pouco não é nada, mas o seu pouco é muito. Então eu convido você a derramar isso aos pés dEle. Eu declaro sobre a sua vida uma nova ressignificância do amor a Ele. Você vai voltar ao primeiro amor e vai voltar a ressignificar o amor a Ele, e vai voltar a entender e amá-lo a cada dia mais e mais e mais e mais, porque você vai ter uma virtude nova, uma renovação na celebração do amor. E você vai voltar a amar mais o seu Pai, você vai voltar a amar mais o Espírito Santo, e também voltará a amar mais a Cristo como o seu Salvador e propiciador. Irmãos, que você possa ficar com essa palavra no seu espírito, no seu coração, na sua vida. E eu quero agradecer, pastor, pela oportunidade. As palmas louvam ao Senhor, amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Coloque de pé, irmãos. A pergunta é: você está com a botija ou você está com a sacola? Como foi falado nesta noite, não importa o quanto você tem, o importa é que você nesta noite decida entregar. Eu não sei o que você precisa entregar. Eu não sei. Mas o Deus Todo-Poderoso está aqui, Ele sabe. Não precifique. Judas tentou precificar. E nós olhamos e observamos o final. Maria não precificou. E ela termina o texto, um dos evangelhos a qual o pastor Anderson diz, é Jesus olhando para ela e dizendo: ela, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Sempre quando nós não precificamos, sempre quando nós se entregamos sem medida, no final nós recebemos algo poderoso. Sabe o que me chama a atenção? Quando nós viemos com o nosso coração com o intuito de ser botija, nós sempre saímos com a sacola cheia. Ou seja, o que vai diferenciar a sua vida a partir de hoje é a forma que você vai se entregar a Ele. Nós não estamos aqui para barganhar com Jesus. Culto significa sacrifício, entrega. Então, enquanto esta canção toca, meu irmão, é você que vai decidir. E eu creio que Deus tem algo sobrenatural para a sua vida nesta noite. Então feche os seus olhos. Enquanto esta canção toca, não importa, como o pastor disse, não importa com o irmão que está ao seu lado. Deus te trouxe aqui. Deus te escolheu. Decida entregar algo. Não saia daqui sem entregar algo ao Senhor. Busque o Senhor de todo o seu